gente, sejam bem-vindos a mais um programa Chá da Tati. Hoje a gente vai falar sobre criatividade, personalização, a gente vai falar sobre um universo que é um universo que faz com que a gente trabalhe essa criatividade, essa nossa vontade, às vezes, de manifestar coisas que a gente quer fazer e não sabe nem como. E aí a gente tem algumas ferramentas que vai nos ajudar nesse processo. E eu estou falando de coisas físicas hoje, não de coisas mentais. Mas a gente vai dar uma bagunçada nessa história. E aí, para começar o programa de hoje, eu vou colocar uma frase para vocês que eu tenho trazido para a gente pensar. O que você pode fazer para cultivar a resiliência e lidar melhor com seus desafios? Eu tenho feito essa pergunta e eu quero que vocês mandem para mim o que vocês têm feito para poder melhorar aí a sua vida, o seu dia a dia, tá? Tô esperando. Logo depois da vinheta, meu papo vai ser com William Isaías, da Black Laser. Oi, gente, bem-vindos de volta. Vocês vão ver que tem uma mudança aqui no cenário. Ao invés da minha tradicional xícara do Chá da Tati, tem uns bonecos, tem umas coisas aqui diferentes. E é sobre isso que a gente vai conversar com o William Isaías. Tudo bem, meu amigo? Tudo bom. Seja bem-vindo ao programa Chá da Tati. O William, ele é um cara que está aqui com a gente, que apoia esse canal. Então, é muito gostoso te ter aqui para mostrar o que você faz, porque quem assiste o programa Chá da Tati me vê falando da Black Laser, me vê falando dessas coisas de personalizados, criatividade, e vai ser legal para as pessoas verem o rosto aí que encabeça, né, esse empreendimento e essa coisa tão lúdica que é isso que você faz. Então a primeira coisa que eu quero saber, que quem vem aqui no programa Chá da Tati, é quem é o William? A William é uma pessoa simples, pai de família, né, que construiu todas essas brincadeiras, né. Hoje estou com 37 anos de idade, né, sou casado, tenho 2 filhas, novinhas ainda, né. Mas o William é uma pessoa simples, normal, né, natural, vamos dizer assim. Uma pessoa tranquila, casado com a Vanessa, uma querida enfermeira, que é uma das profissões mais lindas que existe, pai da Isa e pai da Bela, né, da Isabela e da Vitória, e que são umas lindas. Um beijo para vocês duas, que são umas queridas também. Mas, William, eu acho que você é um pouco além disso. Eu vou abusar um pouco da nossa intimidade, porque eu quero falar sobre o quão criativo você é. E é claro que a gente está falando aqui da Black Laser, mas eu te conheço, não é de hoje. Então essa trajetória para você, a Black Laser foi um acaso, né? Ela aconteceu. Mas eu quero saber um pouco da onde você tira, porque tem uma questão que é a sua curiosidade para a vida. Curiosidade que vai te tirar do tédio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa sua necessidade de estar em busca de coisas novas. E justamente para coisas tão difíceis, porque é a tecnologia, é o IA, é o After Effects, é o drone quando chega, e você foi se aperfeiçoando nessas coisas, né? Então, eu queria que você falasse um pouco dessa sua elasticidade criativa. Eu acredito que isso é um pouco de família, acredito eu, sim, porque o meu mundo, na verdade, nessa criatividade começou na pintura, né? Sim. E eu tenho 3 irmãos, né? E a profissão dos meus irmãos são diferentes, né? Um do meu irmão, um é mestre de obra, o outro é pintor. E nessas duas eu falo que eu fui que eu acreditava que era a área mais fácil, né? Mais leve de trabalhar, né? Como que a construção era um pouco serviço mais pesado e a pintura era uma coisa que me encantou. Por quê? Porque era o resultado final, né, onde eu via aquilo pronto, né, então tipo assim, vamos dizer que sou um artista também, tá construindo tudo aquilo, você sai de uma obra, você vê crua, né, e a pintura já te leva para uma coisa pronta, então isso que me encantou, né, por ser um serviço mais leve, me encantou. E o meu irmão, que mexe com pintura, ele é muito criativo, né, ele ganhou um prêmio, uma determinada época que a Tintas da Souvenir pegou pinturas que ele fez de casas e usou durante acho que 5 anos, como representação na lata de tinta também. Uau, que legal então, isso! Então é muito criativo, né? Sou muito criativo. E eu
não me achava criativo, na verdade. Eu era muito inquieto, eu nunca gostei de ficar sempre fazendo a mesma coisa sempre. Então eu sempre gostava de mudar. Na minha cabeça, para mim, o bonito era quando, tipo assim, você me apresentava alguma coisa. Se aquilo fosse igual, não era bonito. Se você mudasse um pouquinho, para mim já ficava bonito. Então, eu era muito diferencial, de diferenciar mesmo. E amante da tecnologia, né? Desde criança, sempre fui amante da tecnologia. Você começou a fazer, acho que foi uma faculdade de... Não é TI, tem um nome para isso, que era Ciência da Computação, se não me engano. Desenvolvimento de sistema. Desenvolvimento de sistema. Eu lembro que você tinha, que a gente já te achava meio doido nesse lugar. Mas tem uma coisa que eu acho que é muito bonito, aí você me esclarece se eu estiver falando besteira. Você gosta também da reação e do impacto que a arte causa nas pessoas. Sim, verdade. Né? Eu acho que esse lugar de deixar pronto e ver como que as pessoas se sentiram com aquela arte, ou com a pintura, ou com o que você faz, também é uma das coisas que te move. Sim, é muito gratificante para mim ver a pessoa pegar alguma coisa que foi criada por mim, ou personalizada por mim, e ver aquele brilho, sabe? Aquilo ali para mim é uma resposta, né? De que realmente o caminho é certo, que eu tô fazendo tá legal, porque se aquilo me encantou, eu queria que te encantasse também, sabe? Então eu faço aquilo ali para me encantar e encantar a pessoa que tá tendo o produto na mão também. É muito bom, porque eu falo, o chá da Tati, ele vem numa toada muito parecida. Então quando a gente tem uma parceria nesse lugar, e eu falo dos meus parceiros porque a gente gosta o que a gente planta no coração, na vida e na história das pessoas, né? Então, esse casamento eu acho que é muito gostoso por causa disso. Sim. É bom te ver nesse lugar. Agora vamos falar da Black no seguinte sentido. Antes de chegar na Black, você teve outros trabalhos, que foi a pintura, e a primeira coisa que eu acho que você começou foi com drone. Eu acho que te despertou a sair do tédio. Né, você trabalhou com pintura há muito tempo, entrou para um CLT, começou a trabalhar e tal, mas esse bichinho da tecnologia foi sempre te puxando, e chegou no que, quando o drone chegou, como chegou, você já foi usá-lo de um jeito que era para mostrar as coisas de maneira artística. Sim. Não era um drone para a própria diversão. Você já foi por um caminho de revelar coisas através do drone. E eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua experiência e o quanto é legal esse mundo do drone, assim. Sim. O drone entrou um pouco antes, teve uma coisa. Eu trabalhava sempre com edição de vídeo, né? É verdade, começou aí. E aconteceu um caso interessante que acho que tinha um grupo de pessoal que entrou em contato comigo que fazia faculdade de fotografia. Não sei se era faculdade de fotografia, era nessa área. E esse pessoal me mandou uns arquivos de fotografia para eu poder editar, né? E eu via aquilo ali, modificava, falei, pô, se fizesse tal jeito, ficaria melhor para mim, dava menos trabalho para eu poder estar editando. E eu sempre mexi com design gráfico, programação. Na parte de edição, praticamente era um mundo que eu tava dentro ali. E nessa aí eu via e ficava, falei, pô, você que for feito de tal jeito, né? E quando começou a entrar a tecnologia, entrar drone, eu vi aquilo ali, eu não me aguentei, né? Aí eu comprei um drone para poder eu trazer aquilo que a minha visão que eu via sobre aquilo ali e não tava. Te faltava. Me faltava. Eu tinha a ferramenta na mão para fazer isso aí. Foi onde que o drone entrou, né? Que foi uma ferramenta espetacular, né? Que eu poderia estar trazendo imagens que eu criava de takes na minha cabeça, trazendo a realidade ali, com drone, com a câmera, com o celular, né? E o drone foi uma coisa que, tipo, entrou e me encantou também, vamos dizer assim, né? Eu lembro que teve um pessoal de fotografia, você me lembra até essa história que você contou, que eles fizeram um curta-metragem. Foi isso, que daí você tinha que montar o curta-metragem e aí a visão, se fosse de cima, teria sido melhor. Isso. Eu acho que eu lembro um pouco, você me contando essa história me veio. Mas o tédio, aonde que ele entra aí? Porque você teve uma visão, e aí a gente vai nessa criatividade que você achava que você não tinha, mas que quando você chegava e falava, putz, desse jeito teria sido melhor, assim teria não sei o quê, e aí você vai para a ferramenta, né? Sim. De como aquilo poderia ser feito. Mas assim, o tédio também te move? Você acha que quando você teve o carrinho
de batida, carrinho não sei o quê. Aí, nossa, aquilo já não é mais suficiente, você vai para outro lugar. Você acha que você tem um pouco do tédio daquilo, eu já venci esse desafio, eu vou para outro? Você acha que isso também é uma das coisas que norteiam aí o seu lugar? Na verdade isso aí foi uma resposta para uma coisa que eu não entendia. Realmente, eu acho que é exatamente isso que você falou. O tédio mesmo, tipo assim, já fiz, já tá legal aquilo ali, eu tenho que fazer uma coisa nova, né? Isso aqui já foi feito, ficou legal, ficou bonito, vou construir outra coisa. Então, seria o mesmo, se eu continuasse ali, seria o mesmo. Então, eu tenho que mudar, porque, fiz aquilo ali, tá legal, se eu continuar fazendo, vai ser sempre os mesmos, pra mim, né, no caso. Então, acho que essa questão que você falou mesmo, o tédio, acho que faz eu movimentar para outros lugares também. Você aprendeu, você foi lá e desenvolveu, achou, se encontrou, ok, agora deixar eu dar um passinho para uma coisa mais difícil, né, porque aí você foi indo para impressão 3D, máquina laser. Eu vou trazer isso mais para frente, gente, porque eu quero mais explorar você, porque você vem de um menino de um bairro periférico, você veio de uma história em que você tinha uma liberdade, você tinha um bairro, um local onde você tinha os seus amigos, a sua infância, tal. E aí você teve que ter contato, eu tô voltando um pouco no tempo, vocês vão entender onde eu quero chegar. Você entrou para uma igreja, para uma religião, você tem um norte na sua vida, se casou, teve filhas e teve contato com a música clássica. E olha como eu quero falar sobre isso, porque uma das coisas que você trouxe é até uma solução para quem é músico de música clássica. Sim. Então, só para vocês verem aí o que você aprende te norteia. Então não é só o tédio de tipo, não quero mais, abandonei, não. Você vai, você aprende, você consome aquilo e depois você passa para o próximo estágio. Mas a música, o contato com a música dessa criança que tinha uma coisa de criatividade, de estar fazendo, de estar criando, te trouxe um centro? Como você acha que se comportou depois de estar em contato com a música, de estar em contato com algum tipo de religião, que a gente não determina aqui qual é importante, mas o que isso trouxe para você como pessoa? Eu vou dizer que é uma paixão. Resume para mim uma paixão, né? Porque a música mesmo, para mim, ela expõe o sentimento da gente, né? O que a gente está sentindo ali. Isso retrai pela música. E foi uma coisa tão bonita, porque minha mulher também é a mesma, né? Mesmo segmento. Minha mulher toca órgão, né? E eu toco violino. Isso aí não sei nem como te responder, na verdade, mas é uma coisa que traz o que a gente está sentindo, expressa o que a gente está sentindo, né? E eu acho que a música também é aquilo que ela abre a mente, no meu caso, assim, abre minha mente. Tem vezes que eu tô tocando ali, e aquilo me traz alguma coisa, aí aquilo ali eu vou, sempre escrevo, desenho, e vai para uma criatividade também. Não sei se você entendeu, assim, o que eu quero passar, mas a música, ela desperta, ela abre bastante coisa para mim, né? Você acha que, porque você é muito criativo nas coisas, mas não nas palavras, sim, né? Você fala, exatamente. Eu não tenho você não é de falar sim, muito, sim, mas você é de criar muito. E a música, você acha que ela te traz um momento de paz? Você acha que ela te traz um momento de calma, de colocar as coisas, os seus pensamentos no lugar? Sim, sim, bastante. Bastante. Alivia, né? Até aquele estresse que a gente está no momento. Às vezes, a gente fala de criatividade, mas tem vezes que a gente dá uma travada também, sabe? Parece que nada sai. E ali também é um refúgio, né? A música, ela traz calma, né? A gente consegue tirar aquele estresse do momento, né? Agora, violino. Por que violino, amigo? Porque podia ser um violão, podia ser um... Gente, porque o que eu falo, ele vai para o desafio de instrumentos ou de coisas, sempre algo que você fala que é difícil. É engraçado, porque na verdade nem era o violino a questão. Eu sempre fui apaixonado pelo sax, né? E o violino, ele entrou, tipo assim, me desconstruiu. Eu lembro que eu estava numa aula de música, né? E um determinado instrutor estava tocando, né? E por isso que eu falo, a música é realmente um sentimento. Aquilo ali me despertou um sentimento muito bonito. Aí eu falei, não é o sax que eu quero, é o violino. Foi na hora de que o violino entrou, né? E ele até hoje, ganhou. Ele ganhou, me conquistou. Ele te quis. Me conquistou. E é muito bonito, porque esse contato com a música clássica,
E é gostoso trazer isso nesse programa, Will, porque a gente tem falado muito com as pessoas, muito com mulheres, mães, e eu queria dizer o quanto eu senti uma mudança. Gente, eu conheço o William há uns 20 anos, sei lá, uns 18, 19 anos, acho que a gente se conhece aqui. Então a gente foi vendo mudanças acontecendo, eu vi casando, eu vi tendo a primeira filha, né? Assim, é uma construção. E o que vai me passando é que você foi se centrando como pessoa. Não acho que só pela música, eu acho que pelas suas escolhas, pelas suas histórias, por tudo que você foi vivenciando, mas quando você entrou em contato com essa música, quando você centralizou, você foi para um caminho direcionado, não dá para explicar. Então eu te entendo que você começou a se expressar melhor através disso, até com a Vanessa, a gente fala assim, né, o quanto isso foi te trazendo. E o quanto você desenvolveu sua criatividade logo depois disso. Verdade. Não foi? Foi. Porque você trabalhou de um jeito tão absurdo com as coisas que você fazia dos vídeos, das histórias, e aquilo não te vencia, você queria ir para mais. E aí entrou na sua vida uma paixão também, que é o cinema. Sim. Que agora você tem até um cinema que você montou o seu cinema em casa. Sim. E por que isso também? E aí dentro do mundo do cinema, o que te encanta? Então, eu acho que uma coisa parece que leva a outra, né? A edição, isso... eu sempre fui do audiovisual, uma coisa que me encanta bastante, né? E a tecnologia tá ali do lado também, né? Então eu sempre fui curioso, né? E sempre gostei de telas, de jogos, né? E não é uma coisa que a gente tinha muito acesso, né? O meu acesso com isso foi na vida adulta já, né? E quando a gente tem acesso, a gente quer matar tudo que perdeu para trás. Então, o audiovisual, a questão da tela que você fala mesmo, tinha uma TV, eu queria aquilo maior, e aonde que eu fui atrás, fui pesquisando tudo, e hoje eu mesmo construí uma tela gigante que eu tenho na minha casa, né? E o legal é que, tipo assim, as minhas filhas puxou, eu falo pra minha esposa, né? Me puxou, né? Porque elas são tudo criatividade, elas gostam do que eu gosto, seguem como se fossem umas parceiras mesmo, sabe? Sim, elas são umas lindas. E antes da gente continuar esse papo, eu preciso falar para vocês da Cheiro de Rica, gente. A Cheiro de Rica, ela é uma loja, uma perfumaria, eu vou dizer assim. Ela trabalha com perfumes importados, ela faz decantes de perfumes importados também. Ela trabalha que tem a perfumaria importada, ela trabalha com alguns similares, ela tem isso na loja dela aqui em Peruíbe e Itariri, mas ela também abrangeu o espaço da Sex Shop. E é uma das coisas que eu gosto, eu adoro te falar de perfume também, adoro, mas falar da Sex Shop é uma liberdade, porque aqui no programa, e para as mulheres e para as pessoas, a gente falar de prazer, a gente falar disso com tranquilidade, sabendo o quanto isso é necessário para a nossa vida, para relaxar, para se sentir bem, é tão libertador e é tão gostoso ter uma mulher empreendedora que trabalha com isso e fala disso e brinca com isso de um jeito que faz tudo ficar mais leve. A Cheiro de Rica, ela tem então a Sexy Shop sendo com descrição, você consegue fazer a compra do seu produto e vai ser entregue de uma maneira discreta, tem um ambiente na loja dela que é mais reservado para você fazer a compra dos seus produtos, mas assim, é bom que você tiver alguma dúvida, elas estão aptas para te responder, para tirar suas dúvidas e enfim, coisas desse tipo que eu acho que a gente tem que estar atento para levar uma vida mais tranquila. Todo mundo pode ter prazer e a Cheiro de Rica é uma empresa que olhou para isso e para as mulheres, e isso faz toda a diferença. A Cheiro de Rica fica aqui em Peruíbe, na Rua dos Pescadores, me ajuda a produção? Isso, na Rua do Comércio, número 89, lá em Itariri, que é a Rua Central ali de Itariri, número 89, e aqui em Peruíbe, se não me engano, é na Rua dos Pescadores, número 139. Me corrija se eu estiver errada, produção. Entre em contato com a Cheiro de Rica, entre em contato no WhatsApp, veja o que eles colocam no Instagram, que vocês não vão se arrepender. É gostoso brincar com isso, é gostoso brincar com seu parceiro, ter conversas maravilhosas e ter uma vida sexual saudável. É isso que eu indico para vocês. Essa é a Cheiro de Rica. Desculpa, mas eu adoro adoro falar disso, né? A gente fala disso com tranquilidade para as pessoas, porque isso precisa ser assunto leve. Will, vamos entrar
Porque antes da gente falar de impressão 3D, eu quero falar de cortes a laser, tá? Então eu queria que agora a gente focasse desde por quê, porque não é uma coisa comum. E uma das coisas que eu falo muito da Black Laser aqui é que, assim, todo mundo acha que o que você faz é muito distante da realidade. É muito caro, é muito difícil, eu não vou conseguir, eu não imagino que tenha isso aqui na cidade ou na Baixada Santista. Eu sei que você atende o Brasil inteiro, mas cortes a laser, por que que isso é diferencial? O corte a laser, ele te dá perfeição nas peças, né? O corte a laser, ele é perfeito. O que você projetar, mandar, ele sai perfeito, né? Ele entrou para mim na questão de que profissão que eu vou querer para minha vida, o que eu quero. E como eu sou um cara que não tem muita consistência, que nunca fico num ponto muito parado muito tempo. O tédio te move. Eu fiquei pensando, o que eu posso fazer que não vai me deixar cansado, né? Vai me dar um desgaste ali, eu vou querer parar, vou querer mudar de novo. E eu, na verdade, eu não sabia, na época eu nem sabia o que eu poderia pegar, uma profissão que, vou fazer o que eu gosto, mas realmente a necessidade hoje em dia é difícil a gente falar, vou fazer o que eu gosto, né? Vai depender das suas condições, sua necessidade para aquilo. E eu ficava pensando, o que eu vou fazer? Eu não pensava que ia ter isso na minha vida hoje, não acreditava nisso aí. Mas aconteceu que eu tenho um tio meu que mora em São Paulo e ele tem uma empresa em São Paulo. Dentro da empresa dele tem uma máquina de corte a laser, né? E vendo isso aí, as possibilidades que isso traz, eu falei, cara, é isso que eu quero, né? Porque eu vi que o corte a laser, o que eu imaginasse, eu poderia reproduzir naquela máquina, né? E foi onde que eu foquei nisso aí, eu falei, eu quero isso aqui, né? Que foi onde que lutei e consegui minha primeira máquina de corte a laser. Que, na verdade, você foi estudar para isso. Sim. Você foi para um curso. Sim. E aí tem uma frase que eu não sei se você vai lembrar, eu vou até te desafiar nisso. Você estava lá e aí em algum momento você viu alguma coisa que você disse, é isso. Você vai lembrar? Você estava no curso, você tinha um professor, um instrutor, que fazia algumas coisas e você conseguiu pegar amizade com esse cara? Foi. E aí o cara meio que destrinchou esse universo para você, não foi? Foi. E não só destrinchou, mas no próprio curso eu consegui ver imensas peças criadas por pessoas diversas, porque o curso não era só no Brasil, né? Tinha gente de outros países também que fazia o mesmo curso. Então você via peças e coisas incríveis lá dentro, aquilo ali me deixou louco, na verdade, né? Eu lembro que tinha umas peças, eu acho que era do México, que você falou que eram detalhes. Gente, imagina, a cultura, quando você pega uma cultura latina, mas você vai assim pro Chile, pro México, Bolívia, tem uns detalhes numas peças que são as mandalas, que são muito, eu vou dizer o termo difíceis para mim, mas para você são desafiadoras. E eu lembro de ter uma dessas peças que você falou, cara, preciso fazer isso. Era uma vermelha, amarela, eu lembro da foto. De multicamadas, né? De multicamadas, e aí você falou, preciso fazer isso. Eu falei, cara, você começou agora! Que história é essa? Mas e aí? Você descobriu isso, você começou a trabalhar com isso, e aí? O que você foi descobrindo? O que você foi vendo? Quais são as coisas que você pode fazer com a máquina laser? Na verdade eu fui vendo as necessidades que tinha para isso, né? E na verdade no próprio curso ele falava que a máquina laser ela vai entrar em qualquer condições, entendeu? Se o país estiver quebrando, ela vai ter uma necessidade para aquilo. Se estiver bem, vai ter necessidade para aquilo. Então ela atinge várias necessidades. E eu fui vendo, na verdade, as necessidades que eu poderia estar trazendo para minha própria cidade ali, né? Minha cidade. E é onde foi que eu fiquei vendo questão de fachadas, né? Questão da identidade visual, pequeno empreendedor, porque no caso que você for ao acesso mesmo, o pessoal fala assim, pô, nunca vou fazer uma fachada, vou fazer um letreiro aqui, porque é muito caro. E realmente não é bem assim, né? Ela é bem acessível. E é onde que eu vi que também ela ia para esse lado, né? O curioso também, até cortando um pouco, que a máquina laser veio, mas na minha cabeça também eu queria construir coisas que eu gosto para mim. Sim. E hoje em dia ela tá para
construir a necessidade do próximo, na verdade, né? Eu não trabalho muito fazendo para mim, mas para o próximo mesmo. E eu achei interessante que, eu lembro, a primeira fachadinha que eu fiz, uma cabeleireira, né, que era um espaço muito pequenininho, sabe? E tipo, ela se encantou porque ela falou assim, meu, nunca que eu achei que ia ter um letreirinho no meu salão, sabe? E, tipo, ela foi o máximo ter aquele negócio que ela faz muito chique no meu salão, né? Ela achou que não era acessível para ela, e realmente, não só acessível, como ela tinha na própria cidade, né? E que não precisa, gente, é importante dizer isso. Você tem uma equipe que é uma equipe eu vou chamar uma equipe de produção, que não é necessariamente produção, uma equipe de desenvolvimento, talvez. Porque aí a cabeleireira que tinha vontade de ter uma fachada, mas ela não sabia como fazer, entrou em contato com você e você desenvolveu, inclusive, o projeto da fachada dela. Sim, sim. Foi a criação do próprio logotipo dela também, né? Que ela já tinha logo, te enviou a logo e você conseguiu desenvolver esse projeto. Não tinha logo. Não tinha logo. Não tinha logo. Não tinha logo. Tipo, o nome do salão era o nome dela, no caso. Aí ela queria ter um logo, tudo. E a gente, para fazer a gente criamos logo para ela, né? Para poder fazer a fachadinha dela, criamos logo, ela autorizou a criação do logo, aprovou, né? E aquilo se materializou. E se materializou. E aí a sua satisfação estava? Em ver aquilo no pronto, e ela dizendo aquilo, nunca esperei por isso. Então, ela não sabe, né? Mas eu acho que eu fiquei mais encantado do que ela. Né? Isso é maravilhoso. Passava várias vezes lá para poder estar olhando, sabe? E quais os desafios? Porque a máquina laser, você tem suas criações que você faz para vender, usando a máquina laser, que você começou a fazer coisas como os bonecos, que tem aqui são os 3Ds, né? Isso. Mas você tinha algumas coisas que você fazia, que eram chaveiros, que você começou a desenvolver coisas que não era só fachada, mas que eram brindes corporativos, troféus. Eu queria muito falar sobre esses troféus, porque a gente não imagina quantos campeonatos existem aqui na região, na cidade, campeonatos feitos. Para quem assiste Dorama, que não é o seu caso, tá? Uhum. Mas eu tenho um público aqui da galera que tá junto comigo ali no Dorama. A gente sempre vê campeonatos em empresas, a gente sempre vê uma cultura assim, que também, para quem não tá muito dentro da CLT, às vezes não vê que acontece, muitas empresas fazem até campeonatos internos, não fazem? Fazem sim. Eu fiz agora recentemente medalhas para a Unimed, né? Eles fazem lá dentro mesmo os campeonatos na área para a saúde, então eles fazem corridas, né? Então esses dias mesmo eu fiz medalhas para eles, pro pessoal. Pro pessoal, então. E troféus é o seu carro-chefe, né? Carro-chefe. Troféu é uma coisa que não para. Eu falo que hoje em dia o troféu não me dá descanso, né? É uma coisa que é diária. Todo dia sai lá, né? E como é que você conseguiu abrir? Eu vou falando agora sobre empreendedorismo, tá? Porque a gente tá falando da máquina de corte laser, depois eu tô deixando o 3D pro final. Porque 3D é uma coisa que todo mundo acha absurda e você vai ter que dar uma explicada pra gente como é que isso funciona. Mas antes da gente chegar lá, eu quero falar como empreendedor, porque toda essa trajetória que você me disse, ok, você começou a fazer para fora, deixou de ser para você, como você mesmo disse, e teve que passar isso para fora, e teve que regularizar isso, né? Daí você abriu a Black Laser, deu o nome a Black Laser surgiu, e aí, esse cara simples, que não gosta muito de tédio, que precisou, criativo, não sei o quê, se tornou empreendedor. Pai, marido e tal, empreendedor. Agora, o sarrafo foi lá para cima. Dali você tem que vender, atender cliente, fazer tudo isso. Como é o William empreendedor? Como é esse cara? Eu vou falar para você que é difícil. Para mim, até hoje, ainda é muito difícil, né? É lógico que eu tenho minha esposa do lado que me dá um suporte, amigos, né? Eu te contar que busco muito informações com você, na verdade, também. Então, para mim ainda é uma coisa muito difícil, porque na parte de produção ali é uma coisa que eu saio muito bem. Na parte burocrática já para mim é o dia a dia do desafio. É cada dia um desafio. Atender cliente, como você me falou, né? Acaba sendo uma coisa, criar uma certa amizade com o cliente, porque acaba sendo mais natural ali, né? A gente acaba criando uma amizade. Mas nenhuma coisa que, tipo assim, eu vou falar pra você, pra minha vida é uma coisa que eu gosto muito, né?
Porque eu sinto muita dificuldade nessa área, né? Você gosta da produção. Da produção, a criação, produção, mexer, mão na massa, é o que eu gosto mesmo, né? Agora a papelada a gente deixa para quem manja. Pra quem... É isso. Agora me diz uma coisa, Will. Aí você teve que se tornar o cara que foi empreender, que foi olhar. E eu vou puxar um gancho, e eu posso, eu tenho a liberdade para fazer isso, que a gente tem um parceiro muito comum, que é a Central do Empreendedor. Sim, sim. E que, quando você falou dessa dificuldade de papelado e tal, gente, eu vou já puxar o gancho, porque é outro parceiro nosso, que a gente tá tudo juntinho aqui, ó, que eles são os caras que você pode ficar à vontade, que se você tiver alguma dificuldade também, que você gosta da mão na massa, que você gosta de fazer o que tem para fazer ali, se você vai ter dificuldade de trabalhar com a sua papelada e burocracia, chama os caras. Central do Empreendedor é quem vai poder te ajudar e você não ter problema nenhum, né? Verdade. Nenhuma dúvida. Verdade. Você liga para eles. Eu sou uma pessoa que enche muito o saco deles. O atendimento agora, e tem uma coisa ótima, que eu não sei se você já está sabendo, mas o atendimento da Central do Empreendedor foi ampliado agora de segunda a sexta-feira, 24 horas. Você sabia disso? Eu utilizei agora recentemente. Utilizou à noite? Esse horário aí. Maravilhoso. Então, para vocês saberem aqui, com conhecimento de causa, a Central do Empreendedor é uma contabilidade que atende, assim como a Black Laser, não só Peruíbe, porque eles conseguiram abrir para atender o Brasil inteiro e conseguem atender vocês, inclusive, aí em horários não muito padrão, né? Para quem tem, mas no dia a dia aí tem muita gente que trabalha de madrugada. Então, de segunda a sexta, 24 horas, você consegue ter acesso à contabilidade que vai te ajudar a cuidar da empresa de dentro para fora, que quando você tiver questões, quando você tiver que cuidar ali do que você realmente sabe fazer, tem uma galera aí que vai te dar suporte, tá? Então fica aí com vocês a dica da Black Laser, o telefone é... Da Black Laser não, da Central do Empreendedor. O telefone é 13997744573. Fica para vocês aí o contato. Tem dúvida? Entre em contato, aciona aí o QR Code na sua TV, troca ideia com eles que vocês não vão se arrepender. Então já puxando aqui que estamos todo mundo junto, a gente já está falando da Black Laser. Como empreendedor, você teve que olhar para a sua vida, para suas coisas de um outro jeito. A gente olhar para suas máquinas, manutenção de máquina, como treinar um pessoal para poder estar com você. William, você acha que essa sua mudança de curioso para alguém capaz de fazer essa semente aumentar além de você, você acha que isso também vai te mover para outros desafios? Eu acredito que sim, né? Eu acredito que sim. Eu penso que o céu hoje é o limite. Né? Sim, literalmente. Mas eu acredito que sim. Né? Eu não sei o que possa acontecer assim, eu não tenho em mente assim quais mudanças podem ocorrer assim, mas eu acredito que sim. Que vai te mover, trazer mais pessoas para poder entender. Mas a gente está falando de um lugar como o Peruíbe, como a cidade, como a Baixada Santista, que não é uma cultura muito procurar aquilo que você faz. Então, o seu diferencial, e gente, assim, é muito difícil eu falar assim, porque eu conheço, tá? Então, eu queria que ele dissesse isso para vocês. Qual a importância de você ter um cliente satisfeito? Qual a importância de você ouvir o que o cliente está te dizendo para, de fato, você conseguir traduzir o que eles querem, você personalizar isso? Porque o meu ponto agora com você é personalização. Que ouvido você tem que ter para essas pessoas? Qual a importância dos detalhes do que elas te passam? Qual a importância de uma empresa conseguir te ligar e pegar esses brindes corporativos e te traduzir exatamente a alma que a empresa tem? Fala um pouco sobre isso, porque é o que você está vivendo agora. Os seus clientes chegando em você para você traduzir de uma maneira personalizada a cada um deles o que eles querem. Eu acho que também o que move muito isso aí é a questão do próprio cliente ver alguma coisa diferente, né? O cliente que quer alguma coisa muito personalizada acaba indo até a mim, né? Até a empresa mesmo, né? E aí ocorre aquele bate-papo, a gente acaba se conhecendo, e isso vai me trazendo realmente o que a pessoa precisa, qual a necessidade dela, né? E as informações que vai passando para mim, eu vou trabalhando aquelas informações, não sozinho, porque hoje em dia o pessoal que trabalha comigo também é bem criativo.
Então a gente acaba discutindo sobre aquilo. O que você acha disso aqui? Que ocorreu muito comigo no começo. Você também já me aconselhou bastante sobre isso. Eu tenho uma criatividade para certa pessoa, só que aquilo é bonito para mim, não para a pessoa. Entendeu? Isso aí, cara, mas ficou tão linda, tão bonita, a pessoa não vai gostar disso aí. Então, hoje em dia, eu aprendi a olhar muito a visão que a pessoa tá querendo, na verdade. Ela olha o empreendimento que ela quer, o que ela quer. Essa conversa de cliente eu acho muito importante. A gente acaba conversando, a pessoa se abrindo legal, passa a informação realmente necessária que eu preciso para poder estar criando para ela o projeto do cliente, né? Então, eu acho que hoje em dia, esse contato com o cliente, essa amizade que acaba nascendo entre a empresa e o cliente, que é muito importante para o resultado final. É porque você está trabalhando com algo criativo, então assim, troféus, brindes corporativos, o que ele vai fazer? Você vai para um chaveiro, você vai para um item um pouco mais personalizado, você vai para um brinde que é uma caixa que o cara vai dar para um cliente exclusivo, para uma coisa muito mais elaborada e tal. Mas você também faz coisas que são para pedidos de casamento. Você trabalha com canecas personalizadas para Dia dos Pais, Dia das Mães, que são coisas mais específicas. E essas coisas você faz questão de manter no seu portfólio, que é a caneca, os copos. Gente, ele fez um copo tão lindo de presente que eu fui dar de presente para uma pessoa, que é uma caneca com o nome da pessoa, o time da pessoa, que tem a caixinha de som embaixo, porque a pessoa gosta de tomar uma cervejinha gelada e tal. Você faz questão de permanecer para essas coisas que são mais prontas, mas você trabalha um pouco na arte, e também com essas coisas que são essas caixinhas malucas, que tem um eu te amo, pedido de casamento não sei aonde, a surpresa que vai vir de não sei o quê. Por que essa mistura também do básico? Também é para manter uma qualidade de preço? Um detalhe, numa coisa mais... Eu acredito que seja isso, e também a questão de trazer o diferencial. Um exemplo que eu posso te dar, vamos supor, você está em tal lugar, vou dar um presente, aqui é dar uma caneca. Mas simplesmente aquela caneca vai ser uma coisa padrão, que você já deu algum determinado tempo da sua vida. Tudo. A ideia de manter aquilo, eu te entregar uma caneca, mas ter alguma coisa diferente naquilo ali. Vamos supor, eu quero dar uma caneca, mas não quer só a caneca. Então a gente desenvolve uma caixinha, que essa caixinha é uma embalagem onde a pessoa vai tirar a caneca, vai utilizar aquela caixinha para alguma coisa também, e vai ver que vai ser um produto diferente, né? Não vai ser não estou dando uma caneca em si, né? Tem um conjunto ali. Então eu mantenho esses brindes que eu te falo que é um brinde padrão da empresa, mas sempre com algum diferencial junto, né? Que é você pegar aquilo e transformar na personalidade da pessoa, sim, num detalhe que ela quer colocar ali, porque naquele momento aquilo vai ser diferente, sim, vai criar para a história. Eu quero contar também como experiência, gente, eu uso o serviço do Black Laser. Eu fui para um casamento e é uma história linda de amor. Meu primo se casou com a moça que ele foi uma das primeiras namoradas dele, se encontraram 30 anos depois, reataram e se casaram. E aí eu cheguei para você e falei, cara, o que eu vou dar de presente para eles? Não quero ser algo comum. Eu quero que você diga aquilo que você me aconselhou a fazer. Aconselhei você fazer um quadro. Na verdade, você me passou algumas informações, né, que eu achei que era interessante. Vou fazer um quadro onde que as informações que você me passou, ficasse registrada nesse momento naquele quadro. Então a gente criou um quadro com o tema Netflix, né, onde que representou a história dele na sinopse do trecho da... Puta, foi tão lindo. Eu não ia trazer isso pro programa, mas na nossa conversa isso me veio, porque eu podia ter trazido foto. Eu trago em outro momento falando da Netflix. Gente, fez um quadro como se fosse a tela de início de uma série, de um filme da Netflix, com a foto deles embaixo, a história de amor deles e tal. E eu tenho a foto dos noivos recebendo isso. Eles acharam aquilo incrível. Eu acho que eu cheguei a te mandar a foto, assim, um sorriso, uma coisa que eu acho que isso é uma das coisas que te norteiam. E aí eu fiz questão de te mandar. E quanto aquilo foi diferente, o quanto aquilo foi especial naquele momento, porque eu tenho certeza que ninguém tinha dado um presente como eu. Verdade. Vamos para outra parte. A gente tem que falar de custo, mas eu quero mostrar algumas coisas antes da gente falar. A gente falou do corte a laser, que são essas peças que você me trouxe. Deixa eu mostrar que eu queria fazer a correlação que você fez com o violino, que é isso aqui. Gente, para quem toca instrumento, violão, para quem toca violino, para quem usa palheta,
Sabe, palheta para tocar violão, para tocar esse tipo de instrumento? Olha como que as coisas influenciam na vida do William. E é isso que eu queria te falar. E eu acho que eu queria te homenagear, te trazendo aqui também. Porque tudo que você foi fazendo na sua vida, você foi aprendendo e inovando. Você vai aprendendo e vai dando um passo à frente. Quando você teve aula de música, quando você começou a tocar o violino, quando você começou a ter isso dentro desse seu universo, né, da música, uma das coisas que você identificou naquele público é o quanto é difícil, como é fácil perder palheta, né? Sim, sim. Na hora procurar e não ter. E era difícil de carregar. Sim. Olha o que ele fez. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Produção, me avisa se dá pra ver. É um chaveiro. Não sei se dá pra ver. Dá pra ver. E aí, quando você abre o chaveiro, tem um lugar específico pra colocar palheta de música. E aí, com isso, nunca mais se perde. Tá ali, você mostra a sua paixão pelo instrumento. E isso segue. E o corte perfeito é o corte a laser. Você quer falar um pouquinho disso? Isso, exatamente. É o corte a laser, né? Ele proporciona uma perfeição na peça, né? Além do corte, ele faz a gravação também da própria peça, né? Então você consegue realmente representar a peça pelo corte a laser, né? Eu não sei se a câmera tá em mim, deixa eu ver aqui. Olha a palhetinha aqui. E aí eu te pergunto, se você tem um músico na sua família, se você tem um músico, alguém que você queira presentear, pensa se você vai querer presentear com alguma coisa que não seja desse jeito. Sabe? É nesse lugar que eu acho que você pega, porque isso é criação sua. Sim. Olha, eu já tô fazendo arte aqui, peraí. Isso sempre acontece, tá, gente? Ele sabe já, eu não tenho nenhuma habilidade manual. Tó, resolva você. Não é difícil, é que não tem habilidades. E tem mais um aqui, que esse é um negócio que é um... O que é isso? Isso é uma parte do motor. De carro? De carro. Pistão. Dá pra ver, gente? Pistão? Isso. Isso foi, na verdade, esse é um projeto que eu deixei de amostra, né? Ele tem uma interaçãozinha aqui que você... Ele representa... eu sabia que ele mexia. E eu não sabia onde. Consegue mostrar pra câmera aqui, ó? Não sei se dá pra ver aí. É um pistãozinho que... Eu tentei mexer nele, que eu sabia... Perfeito, deu pra ver. Deu pra ver? Produção de sex, sim. Eu sabia que ele tinha algum diferencial, eu não sabia onde. Pessoal de mecânica, né, que quer um chaveiro personalizado, né. Isso aí é uma representação, né? Sim. Mas tem vários outros tipos de modelo também. Cara, mas que você pode pensar, na verdade, é tirado de um desenho de um pistão, né? E onde a gente fez ele com movimento, né? Para poder chamar mais atenção. E você pode passar para o cliente o logo dele, a informação. Porque hoje em dia eles pedem muito cartão de visita. Mas ele queria sempre alguma coisa que pudesse andar junto, não perdesse e tal, e que tivesse essas informações. Então a gente, né, apresenta esse tipo de modelo para poder... E é muito bonito para vocês que têm algum tipo de empreendimento, que vocês, alguma coisa assim. Qual a importância de um brinde corporativo? Qual a importância de um investimento nesse lugar? Não é caro, não, William, ele é um valor acessível e que você consegue personalizar mostrando a tua marca de um jeito que o cliente vai ficar satisfeito em te levar para os lugares, né? É um cuidado, é um carinho que é incrível. Tá bom, já falamos de cortes a laser, já falamos de coisas assim. Vamos entrar para esse universo novo agora? Um 3D. Que é o 3D. A gente precisa falar desse 3D. William, o que é a impressão 3D? A impressão 3D vamos falar, ela é um casamento também com corte a laser. Para mim fazer uma peça 3D no corte a laser, eu tenho que fazer as peças em 2D, fazer os encaixes, a montagem e ela que se transformar numa peça 3D, né? Agora a máquina 3D já é diferente, né? Você modela aquilo ali, ela já imprime pronto para você a peça em 3D, né? Você cria o que você quiser, o que você imaginar, você manda para ela imprime, né? Uma impressora que imprime o que você quer em 3D. Mas ela, por exemplo, porque agora é a hora de eu chamar a minha parceira Black Laser para poder mostrar para vocês. Eu vou aproveitar que eu tô com ele aqui.
antes de passar o telefone, número, não sei o que, eu vou falar dele ao vivo, porque a gente tá aqui. Vou enlouquecer minha produção que deixou no gatilho, mas eu vou falar com ele aqui, tá, gente? William, porque a gente tem tinta na impressora 3D e na impressora 3D não, na impressora normal. Aí é um papel que sai ali e tal. Qual é essa mecânica? Qual é o material? Como é que isso funciona? É uns fiozinhos, né? Se chama de filamento, né? Esse filamento, ele existe em diversos materiais, né? Plástico, tem o PLA, PETG, PTU, tem uns filamentos que são emborrachados, né? Hoje em dia, se você quer imprimir um chinelo, você põe um filamento que é de borracha lá, ele vai imprimir. Então são uns fiozinhos que ele vem em umas bobinas de um rolo, né? E ele funciona por temperatura. O bico ele aquece, vai derretendo isso aí, conforme vai derretendo ele vai imprimindo, né? Então ela é uma impressora que ela tem um sistema mecânico, né, com os motores, que não deixa de ser uma máquina CNC. Ela trabalha com 2 eixos, 3 eixos, né? Ela, como se fosse um torno, tá, gente? O CNC é um torno. Ela trabalha com esses 3 eixos, X, Y, Z, e você manda para ela vai, o sistema dela pega a informação e vai imprimindo, né? Hoje em dia, vamos dizer, a tecnologia está em tudo, né? É um absurdo, porque assim, impressoras 3D constroem até casas agora. Sim. Imprimem a casa daquele jeito que você projetou, né? Sim. Então, deixa eu falar para vocês, eu preciso mostrar agora no vídeo, tá passando aí algumas coisas que a Black Laser faz. Vocês estão acostumados a ver isso aqui no nosso programa, mas é muito importante trazer para vocês. Olha aí a máquina laser funcionando. Olha que demais, você imprimiu o nome das pessoas, dos chaveiros, que a gente trouxe alguns aqui. A Black Laser, ela fica aqui na região de Peruíbe, mas atende o Brasil inteiro. Então, se você tem algum negócio, não importa onde você esteja, aquilo que você quiser, você vai entrar em contato. Se você não tem ideia, mas você quer fazer um troféu, você quer fazer louco por Star Wars, que é o que está passando na tela para vocês. Se você tem essas necessidades e você não sabe como desenvolver, entre em contato com a Black Laser, tá? Eles vão conseguir, ele tá aqui, ó, do meu lado. Pode desafiar mesmo, liga lá, ele tem a equipe dele, é possível personalizar? Ele fará sem problema nenhum. Eu vou dizer para vocês daqui a pouquinho o telefone da Black Laser já, para vocês entrarem em contato com a equipe comercial deles, mas também tem o Instagram, que é Black Laser 21, e daqui a pouco vai aparecer o telefone na tela para vocês, porque eu quero voltar nisso. Então é o 13-991632522. É o telefone para falar com a equipe dele, tá? Nele vai chegar só aquelas coisas malucas, desafios, porque o que ele quer é criar. Então, saibam disso, que vocês não vão ter problemas. Mostra os bonequinhos para mim, e esses encaixes, eu não sei o quanto a câmera vai conseguir buscar. Mas o quanto isso passou a ser viável para as pessoas da nossa região? Então, na verdade, a impressão 3D, ela tem a pessoa tinha um certo receio com ela, por conta que antigamente você fazia uma peça impressa, mas não tinha qualidade, né? Ela saía tudo marcada, riscada. Hoje em dia, com a tecnologia, as máquinas estão vindo muito avançadas. Então, hoje em dia, você faz uma peça em 3D que a pessoa fala, pô, foi feita numa máquina 3D, é tão perfeita, parece que foi feita injetada, né? E você vê que hoje você pode ir além, né? Você pode ir em uma peça dessa de detalhe, que não tem nenhum tipo de pintura, são os filamentos com cores, né? Os filamentos, eles já vêm coloridos, né? Tipo assim, você tem filamento, uma paleta de cor com todas as cores, vermelho, preto, azul, verde, tudo que você imaginar, tom de cores. Não só isso, como os metalizados, né? Tem uns tons metalizados, dupla cores, né? Que, vamos virar aqui para poder, se a câmera vai conseguir pegar. Aqui é um filamento que ele já tem algumas cores nele, no próprio filamento. Então você pode ver que você tem um degradezinho de cor aqui, ó. Nossa, que é um filamento que ele já é assim, né? Ele já tem nele a cor verde, a cor rosa, roxa, lilás, né? Uhum. Quando você faz a impressão, ele dá esse efeito, né? Porque na hora que você estava, olha aí já, na hora que você estava fazendo o projeto, você já colocou que você queria essas cores, o 3D, sim, ele acompanha isso. Sim, você marca as cores que você quer, né? Na própria modelagem, você seleciona, você colore a peça no programa e você manda ela
ela reconhece as cores que tá na máquina, né? E ela vai trocando, conforme vai mudando a cor, ela troca o filamento, né? Sim. Gente, eu peguei essa peça desde a primeira vez aqui, eu soltei ela. Dá pra ver isso aqui, que bonitinho, não sei se tá aparecendo na tela pra vocês. É uma coisa mais maravilhosa que isso aqui são aqueles soldados do Star Wars. Isso, né? Deixa eu colocar aqui pra você encaixar. Todas as vezes, deixa eu explicar, a gente tem um trabalho que a gente faz junto, e aí ele trouxe uns gatinhos. Eu consigo desmontar tudo, eu não monto nada. Eu, Tatiana, sou uma coisa. E por que você trabalha tanto com os personagens de... Deixa eu ler, que ele soltou. Com os personagens super-heróis, coisas assim. Tem muita procura? Vou te falar a verdade sobre essa questão. É muito gosto meu aí envolvido, né? Mas acaba aparecendo cliente também nesses nichos, né? A 3D, ela veio, na verdade, para se juntar com a máquina laser, né? Elas fazer o casamento. Igual, vou te dar um exemplo. Hoje em dia, a pessoa pede para pô, eu queria um neon LED. Tem determinado logo que a gente vai produzir que não é tão harmônico, né? O neon LED, ele acaba sendo um pouco não tão harmônico. Você faz o que o que o LED te proporciona deixar, a cor vai fazer. Com o 3D, eu consigo moldar toda o formato do logo da pessoa no 3D e encaixo o LED lá. Então, acaba produzindo uma peça muito mais perfeita. Então, ele realmente é um casamento com corte a laser, né? E isso aqui acabou indo junto, né? Porque isso aqui você desenvolve cada peça. Desenvolve, todo tipo de peça a gente desenvolve peça por peça. Esse é um projeto que já existe, né? Tá. Não é um projeto meu. Já existe esse projeto. O que acontece é junção. Você pode ser criativo. Aqui tá a mistura do quê? É um Mario de um jogo de videogame misturado com Mandalorian. Então tem uma mistura aí. Você com 3D você pode criar o que você quiser. Criar e fazer. É acessível, William? Sim, acessível. Bem acessível. Parece que não, mas é. Sei lá, se eu quisesse fazer uma caricatura de alguém, coloco para você isso. Você tem que fazer no seu programa uma foto virar 3D. Uma foto que eu digo, né? Uma caricatura, um desenho, virar 3D. Você consegue fazer a impressão desse boneco? Sim. Você consegue fazer a impressão de um boneco? Tipo, uma coisinha assim. E é acessível, o valor é uma coisa que... É acessível. Tem alguns porém nessa questão. Tipo assim, eu queria uma pessoa impressa. O que a gente não faz na empresa é pintura, né? Então, tipo assim, vamos dizer, pessoas são impressão orgânica. Hoje em dia a gente não trabalha com isso aí. Se a gente quiser fazer, a gente faz, mas vai sair numa cor só. Porque exige sombreamento, diferentes tons de cores. E a impressão você pode ver que são as cores sólidas, né? Ela não trabalha com se fosse um rosto, onde tivesse um degradê do tom de pele e tal. Isso não é impresso aí. Hoje em dia já tem máquinas que fazem isso, né? Impressora que imprime mesmo, né? A pessoa vai tirar uma foto 360 e a impressora vai imprimindo fazendo as cores, né? Mas a máquina que a gente trabalha, elas são cores sólidas, né? Então, tipo assim, são cor por vez. Então, impressões orgânicas mesmo, a gente não produz lá por conta de não ter parte de pintura, né? Mas ainda, né? Nossa, eu ia dizer isso agora. Eu ia falar ainda, porque se você já foi ver, é sinal de que você já tá com o olho lá para onde vai ser. Eu gosto muito de trazer para Peruíbe coisas que é difícil acesso, né? Eu acho interessante. Tipo, isso aqui eu só vou encontrar se eu for para longe, né? Então, isso é uma coisa que eu falo muito. Eu falo, gente, a gente acha que tá tão distante isso. E não é. É aqui do lado, sabe? Tipo, é uma coisa tão impressionante. Talvez que, como eu tenha contato com você, eu vá vendo, porque toda peça que ele faz, gente, diferente, que ele traz pra gente ver, olha como isso ficou, olha onde ele foi. Cada dia é uma coisa diferente que ele vai desenvolvendo. Não me parece tão difícil, mas eu senti, assim, das pessoas, tipo, mas isso aqui, por que Peruíbe, William? Não se dizer que as pessoas próximas minhas estão aqui, né? E eu acho um potencial legal na cidade, porque é onde eu vejo, né, não assim como eu também, vários empreendedores estão começando, né?
Então eu queria trazer coisas que, tipo assim, para você buscar, você teria que, ou pela internet, você não conseguiria ter um respaldo sobre aquilo ali, trazer aqui, deixar próximo das pessoas mesmo, né? A ideia de Peruíbe, porque eu acho uma cidade bacana para trabalhar, né? E é onde eu moro também, né? É onde você construiu sua família, sim, onde você tem as suas coisas. E a tecnologia, não, mas assim, hoje não é difícil a gente enviar as coisas para os lugares, não é mais um problema, né? Qual é o cliente mais longe que você já pegou? Nossa, eu falava pra você, Inglaterra. Inglaterra, eu tô falando de Brasil e vocês veem aqui, Inglaterra. É bacana você ir em contato com o cliente, ele mandar foto da peça que você fez, onde tá aqui, né? É isso que você gosta, muito né? Muito gratificante, né? É esse o lugar, gente, que ele tá. Agora me fala mais uma coisa, assim, projeto mais estranho. Nossa, é difícil de falar, viu, Tati? Difícil de falar que foi feito muitos projetos. E eu vou falar pra você, quando eu iniciei no corte a laser, como que é para você ter uma máquina de corte a laser? Você entra em contato, hoje em dia não, hoje em dia você consegue pronto, mas você entra em contato com a empresa, você fala a necessidade que você quer, eles vão construir a máquina. Então você compra um produto, eles demoram entre 60 e 90 dias para te entregar, que eles vão produzir aquela máquina, né? E na minha cidade, fui estudar bastante sobre isso nesse período, e eu criei muito projeto. E é difícil de falar, porque hoje em dia, vou colocar um número assim, eu não sei quantos, mas vamos supor que eu fiz uns 40 projetos. Desses projetos foi feito 3, foi muito. Porque quando chegou, já veio gente com ideias, pô, eu queria tal produto, eu queria tal... E ela já começou trabalhando. Então, de lá para cá, ela só trabalhou. Dificilmente tive um tempo para poder colocar os projetos que eu criei na produção mesmo. Na produção. Agora, o que você diria, William, porque você é uma referência, tá? Como pessoa, você, que eu falo, homenagear e ter você como parceiro é muito bom. Puxa o saco mesmo, que eu te conheço, porque essa sua trajetória de Black Laser é uma coisa que eu acompanhei, mas para quem tem filhos, netos, que queriam entender como trabalhar com isso, como viver disso, por onde você acha que essas pessoas deviam começar? Tati, começar acreditando, né? Eu acho que acreditar, porque para mim também era uma coisa que eu achava que não era nem acessível ou possível, né? Então você acreditar, ir atrás, né? Uma coisa que eu acho muito legal, que eu comecei, na época que eu comecei era só eu que tinha corte a laser. Hoje na cidade eu já conheço outra pessoa que tem também, trabalha com corte a laser. Então eu acho bacana que você não fica sozinho, né? Você acaba atraindo também outras pessoas para empreender, para trazer novas coisas, né? Porque eu acho muito legal isso aí, né? Esse é um ramo, mas tem vários outros ramos para você, né, seguir aí. Fazer. Então, gente, eu conversei com o William e eu quero trazer para vocês de que você pode ser criativo, tem vários Corel, e como você trabalhar com edição de vídeo, que hoje é muito comum, CapCut, outras coisas assim, mas que se você tem talento, cara, acredita nele, vai. Se você, né, vai atrás, porque você pode, de uma brincadeira ou de um desafio seu, conseguir ter uma empresa como a Black Laser, você consegue ir além e trabalhar naquilo que você gosta de fazer. Se estressar às vezes? Talvez, mas aí a gente tem aí as ferramentas e recursos para nos apoiarem. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Imagina, eu agradeço, para mim é uma honra também estar participando aqui do programa. Você chegou aqui quando era tudo mato, né, Miguel? É verdade. Vocês sabem que tudo isso aqui, ó, que vocês veem atrás, foi feito na Black Laser, tá? Então eles estão com a gente, ó, não é de hoje. E eu quero deixar um beijo para todo mundo, falando para vocês da Ana Rosa, que é uma parceira também que está aqui com a gente. Quero falar para vocês da Ideal Fit, que também é um parceiraço que está cuidando de mim, da minha saúde, e também do Cris Maier, que sempre está cuidando do nosso cabelo aqui, ajeitando, vendo o que dá para fazer de melhor para gente. É um privilégio ter no Chá da Tati empresas que corroboram com o pensamento que a gente tem de impactar pessoas de um jeito positivo, com sorrisos, e que as pessoas sejam mais leves e mais felizes. Então, é muito bom, né? Fala aí. É verdade. Um beijo para todos vocês. Pensem na pergunta que eu tenho colocado para vocês aqui no começo, que eu quero muito que a gente fale sobre isso mais vezes. Eu quero que vocês tenham uma semana maravilhosa e a gente se encontra no próximo programa Chá da Tati. Beijo, Will. Beijo todo mundo. Tchau. Tchau, tchau.